biblicamente falando, é possível provar nas Escrituras que o dilúvio aconteceu de forma global? O dilúvio, ele atingiu, de fato, todo o mundo ou apenas uma localidade? Você sabe que existem diversos teólogos que defendem a ideia, defendem a possibilidade do dilúvio ter acontecido apenas em uma localidade. Mas, analisando as Escrituras e as evidências bíblicas, não consigo conceber essa ideia. Eu não consigo defender que o dilúvio ele foi apenas local. Na minha interpretação, naquilo que eu entendo da palavra de Deus, o dilúvio ele alcançou o mundo inteiro. Ou seja, o dilúvio ele foi global. E eu quero te provar isso nas Escrituras, porque o texto bíblico ele grita, a lógica grita que o dilúvio alcançou o mundo inteiro. Vamos então às provas? Olha só, eu destaquei aqui alguns pontos para fazer você refletir. Então vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 7, verso de número 17 ao 20. Nós vamos falar aqui sobre a extensão e a profundidade do que aconteceu. Vamos lá? O texto diz assim, ó. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. Verso 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu. De todo o céu. Olha isso. Todos os montes que haviam debaixo de todo o céu. O que aconteceu? Foram cobertos. Então a primeira evidência. Todos os montes. Olha isso, deixa a Bíblia falar. Todos os montes abaixo do céu foram cobertos pelas águas. A primeira evidência está aí. Segunda evidência. Quanto foi que as águas subiram acima desses montes? O texto vai dizer, verso de número 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Ou seja, aqui já nos dá a primeira evidência que o dilúvio não foi algo local, mas ele ultrapassou, ele transbordou para todas as localidades. A primeira evidência é essa. Então vamos lá. O dilúvio, ele não foi local. O dilúvio, ele foi global. Por quê? Porque o relato bíblico, ele fala claramente o seguinte, ele enfatiza repetidamente, enfaticamente, incessantemente, irritantemente que houve morte de toda a carne em que havia fôlego de vida. Mais uma vez, a expressão toda a carne, ok? Kol basar, toda a carne. Depois, nós vemos a necessidade. Olha aí a terceira prova. A necessidade da arca. A estrutura que essa arca tinha não faz sentido se não houvesse um dilúvio global. Não faz sentido. Por quê? Porque Deus poderia muito bem falar com Noé. Noé, eu vou destruir esses homens dessa localidade. E para isso eu preciso que você migre de lugar. Para isso eu preciso que você saia dessa localidade e vá para um outro lugar, porque este lugar será destruído. Não foi assim que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Para Deus destruir essas cidades, Deus não tirou Ló? Era a mesma coisa que deveria acontecer aqui. Então não faz sentido uma arca desse tamanho simplesmente para destruir uma localidade. Então não faz sentido. Só usar a lógica. Vamos lá. A questão da duração. Não faz sentido ter uma duração tamanha. Olha isso. A duração. Por 40 dias, as águas subiram. Então, as comportas dos céus foram abertas. Então, chuva forte caindo. Os abismos se romperam, fazendo com que as fontes fossem abertas e águas, tanto de cima quanto de baixo, elevaram o nível da água. Então, por 40 dias, isso estava acontecendo. O nível estava aumentando. E não para por aí. A Bíblia vai dizer que essas águas cobriram a terra por 150 dias. Você vê que é algo tão portentoso, você vê que é algo tão estrondoso, que Noé e a sua família ficou dentro da arca por mais de um ano. É isso que a Bíblia vai dizer. E olha só, mais uma evidência. Olha isso, Gênesis capítulo 9, verso de número 11. Vamos lá. Gênesis capítulo 9, verso de número 11. Olha o que diz o texto. E eu convosco estabeleço o meu concerto, ou a minha aliança. No hebraico, berit. Deus fez uma aliança. E qual foi a aliança? Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
A terra aqui não fala de uma localidade, mas fala de algo global. Por quê? Porque essa aliança que Deus fez, esse pacto que Deus fez, que é o arco que aparece depois de uma forte chuva, isso aqui acontece só em uma localidade ou em toda a terra? Se acontece em toda a terra, faz sentido esse arco ser mostrado em toda a terra se foi algo local? Não faz sentido. Então, as evidências bíblicas mostram que o dilúvio não foi algo local. E vamos para mais uma evidência, tem várias. Se você ficar com dúvida, você pode ir para geologia. Se você tiver com dúvidas, você pode ir para arqueologia. Tem provas pelas culturas espalhadas pelo mundo. Por exemplo, dos astecas, dos incas e de vários outros povos, que houve sim um dilúvio espalhado pelo mundo. Isso, gente, não tem como esconder. Não tem como esconder, ok? Então, vamos lá. O que o Novo Testamento fala sobre isso? A Bíblia vai dizer, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 6, que o dilúvio, ele foi global. O dilúvio alcançou todo o mundo. Pedro vai dizer que Deus não vai destruir mais a terra em água, mas destruirá a terra em fogo. Então, o próprio Jesus também falou a respeito do dilúvio, que a sua vinda será como os dias de Noé. Ou seja, ele fez referência ao dilúvio. Se ele estivesse falando da sua vinda, que é um evento que acontecerá, que tomará todo o mundo, não faz sentido ele falar da sua vinda usando o exemplo do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 7. Não faz sentido, entende? Então, a Bíblia tem várias provas que nos mostram as evidências de que o dilúvio não foi algo local, mas foi algo global, ok? Se você tem dúvida sobre isso, eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua dúvida. E se você entendeu todas as informações que eu trouxe, todos os textos bíblicos, eu quero que você também comente o que você achou. Faz sentido ou não o que eu expus para você? Se faz sentido, deixa aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer que o dilúvio não foi em uma localidade apenas, mas o dilúvio alcançou todo o mundo. Ou seja, o dilúvio, ele foi global, ok? Então que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu espero você no próximo vídeo.